Salmo de número 23, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, esta será a última mensagem de uma série de mensagens neste Salmo de número 23. O título que eu dei para esta série de mensagens é O Deus, o meu alimentador. Deus, o meu alimentador. E nós, a última mensagem a respeito desse texto, nós estivemos aqui na primeira parte do versículo de número 5, que ele fala sobre preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E vimos aqui a respeito que essa ideia de preparar uma mesa, ela tem a ver com a questão de o símbolo de uma vitória. E nós vimos lá a respeito de termos uma vida vitoriosa com relação ao pecado, com relação ao mundo e com relação ao próprio Satanás, que é o nosso grande adversário. E hoje nós veremos aqui a segunda parte, que tem aqui que o Senhor é o meu alimentador e Ele me alimenta com abundância. Aqui o versículo de número 5, final, ele diz: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Talvez você olhe essa parte do versículo e você olha assim e fala assim, mas o que isso tem a ver com abundância? Ele está falando de ungir a cabeça com óleo. Irmãos, quando nós vamos para o hebraico, a palavra aqui traduzida para unges-me, ela é usada apenas 12 vezes no Antigo Testamento. Apenas 12 vezes. E a única vez que ela é traduzida por ungir é aqui. A palavra ungir, e quando as pessoas normalmente olham para esse texto e falam unges-me a cabeça com óleo, primeiramente as pessoas veem no sentido de consagração, porque era comum o sacerdote ser ungido com óleo ali no sentido de ser separado para aquele serviço do Senhor. Assim como o rei também, ele era ungido. Entretanto, a palavra lá não é a mesma daqui. Então, a palavra para ungir como consagração não é a palavra usada aqui. A palavra usada aqui, ela normalmente é usada no sentido de engordar. Engordar. Então, irmãos, quando ele fala aqui a respeito de ungir a cabeça com óleo, também colaborando aqui o finalzinho do versículo, que vai dizer o meu cálice transborda, a ideia aqui é de abundância. O Senhor é aquele que nos alimenta com abundância. Ele nos dá. E nós podemos olhar assim e falar, mas que abundância está falando? No sentido de uma vida abundante. Não só no sentido de uma vida abundante, mas o que seria que o Senhor ele dá em abundância? Tudo aquilo que ele falou anteriormente. Ele vai falar a respeito de repouso. Deus me dá repouso em abundância. E a questão quando fala repouso em abundância, não é no sentido de que Deus me deixa até preguiçoso. Não, mas é no sentido de que eu tenho um descanso abundante, como se fosse um descanso completo. Ele vai dizer aqui a respeito de refrigera-me, como nós vimos, de restaurar a alma. É uma restauração abundante. Não é uma restauração por parte, mas ela é totalmente completa. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, Deus é aquele que nos dá abundância.
E, irmãos, e isso é maravilhoso, nós enxergarmos Davi, ele reconhecendo isso. Davi, ele olha para a sua vida, ele vê a questão de Deus cuidando dele em todos os momentos. O Davi, por exemplo, ele, diante de, por exemplo, um urso, diante de um leão, quem é ele? Quem é Davi? Que força Davi tem? Que destreza Davi tem? Davi, como diz, nem ninja era. Nem ninja Davi era. Como assim? Ele pode ver que ali a abundância de força que Deus deu, a abundância de coragem que Deus deu para ele. E coragem não é simplesmente você encarar as coisas. É você ter medo e encarar. Porque quem não tem medo é destemido, né? Quem não tem medo das coisas, ele não é corajoso, ele é um destemido. Agora, corajoso é aquele que enfrenta os seus medos. Davi foi superabundou ali a questão da sua coragem. Quando ele enfrenta ali o Golias, será que Davi ele era tão perito assim a ponto de acertar uma distância razoável até a testa do gigante? Será que é porque ele era tão bom assim? Ou ele era tão forte assim a ponto da pedra encravar na cabeça do gigante? Ele vê que é Deus abundando, superabundando estas coisas. Deus, ele, por exemplo, mesmo na dificuldade de perseguição que ele teve diante de Saul, ele vê a abundância da segurança de Deus sobre a vida dele, a abundância da proteção de Deus sobre a vida dele. Ele, quando escreve, irmãos, ele pode recordar o quanto Deus foi abundante, deu em abundância tantas coisas. O reino dele prospera. O reino dele prospera de forma fenomenal em relação a praticamente o que aquela promessa que Deus faz ao povo de Israel, de que eles iriam entrar e tomar posse da terra. Deus, ele cumpre com a palavra dele. Entretanto, o povo ele não vai e toma posse de tudo. Ele vai lá e como diz, ainda tem ali alguns povos que estão convivendo ainda. Ali na época de Josué, início de Juízes. Entretanto, aqui o reino ele é totalmente estabelecido em toda a área em que Deus havia prometido. Deus, ele superabundou, deu em abundância a Davi tudo aquilo que ele olhava na vida dele, ele entendia que Deus estava dando em abundância. E, irmãos, esse é algo que nós devemos refletir a respeito. Será que a gente olha para a nossa vida, a gente olha mesmo, talvez alguns olhem e falem assim, opa, Deus tem me dado abundância, eu tenho abundância, só que parece que eu tenho abundância de problema. Eu tenho abundância, mas parece que eu tenho abundância de dificuldade. Isso, na verdade, é quase uma situação de murmuração, né? Será que você consegue enxergar Deus, a graça dele abundando na sua vida? Hoje em dia, as pessoas elas têm pensado mais em abundância no sentido material. No sentido material. Deus ele é abundante porque está me dando a abundância porque eu estava doente e agora eu estou com saúde. Essas coisas são ótimas na nossa vida. Davi tinha abundância também nas questões materiais, tinha. Mas, irmãos, as questões materiais não é o grande foco da vida do crente. Ele não deve ser o grande foco da nossa vida. Irmão, será que na nossa vida está abundando, por exemplo, o contentamento? Será que na nossa vida tem abundado, por exemplo, as ações de graças? A respeito de tudo aquilo que Deus dá?
Será que você olha para a sua vida e fala, Senhor, eu estou necessitado de fato de alguma coisa? Ou você olha e fala assim, oh Deus, como o Senhor tem abundado? Tem hora que talvez as dificuldades que até eu passo na vida, algumas coisas talvez seja fruto de mim mesmo, seja consequências de atos meus. Mas o Senhor tem abundado a sua graça sobre mim. O Senhor tem me perdoado, como diz, abundantemente. Eu anteriormente vivia longe do Senhor, fazendo as coisas segundo o curso desse mundo, mas superabundou da sua graça. Eu tenho a sua graça abundante em minha vida. Oh, irmãos, é tão maravilhoso para nós quando nós olhamos para a nossa história, fazemos uma reflexão a respeito. O quão a graça do Senhor ela é abundante. Ouvi um testemunho a respeito, falando de Deus guardando a pessoa, guardando a vida da pessoa, derramando assim graça sobre a vida dela enquanto ela ainda era incrédula ainda. Deus sustentando, no sentido até mesmo de coisas que ela sentiu falta, por exemplo, quando teve outros filhos, no momento mais difícil da vida dela ali, que era até mesmo a questão de desemprego, até falou assim, os outros filhos meus chegou a ter dificuldade de faltar fralda. Nesse que eu tive mais dificuldade no sentido de desemprego, abandono e tal, Deus supriu 6 meses, não faltou a fralda, e durante 6 meses, foi o período ali que estava utilizando. Ô irmão, será que a gente consegue entender isso na nossa vida? Deus, ele superabundando da sua graça, nos sustentando. Nós vemos Deus, ele agindo, irmãos, nos livrando de tantas coisas. Eu lembro, há um tempo atrás, a nossa irmã Eunice Mariano tropeçou e tomou um tombo, não foi, tio Eunice? Lá no alto da ponte. No alto da ponte. Muitos falecem numa questão dessa. E Deus guardou. É ruim cair, tropeçar, machucar, é ruim. Mas quando a gente olha pela perspectiva de um Deus que está cuidando, a gente fala, Senhor, o Senhor está superabundando da tua graça sobre a minha vida. Deus está superabundando, irmãos, da graça dele sobre a nossa vida. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar isso? Se você consegue enxergar isso, glorifique o nome dele. Seja grato ao Senhor. Ele não tem obrigação de superabundar essas coisas na sua vida. Mas isso aí é misericórdia dele, é bondade dele dia após dia na sua vida. E inclusive ele reconhece isso. O salmista aqui, Davi, ele reconhece que todas as coisas que Deus ele não tem deixado faltar na vida dele, todas as coisas que Deus, como o alimentador da vida dele, tem dado e tem dado em abundância. E ele reconhece o porquê disso. Versículo de número 6, ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, como diz aqui o versículo de número 6. Vê, irmãos, ele consegue concluir que estas coisas não é por mérito dele. Ele consegue compreender que estas coisas aqui não são devidas por Deus para ele. No sentido, Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu faço as coisas para o Senhor tem obrigação. Irmãos, antes mesmo da nossa conversão, o quanto que Deus fez? Nós éramos totalmente devedores ao Senhor, e Ele não fez, Ele não sustentou. Ele não nos salvou, e que mérito há em nós pelo fato dele ter tratado o nosso coração e ter mudado a nossa vida, ter nos feito nascer de novo. Não há mérito em nós nisso. Isto é bondade e misericórdia do Senhor. E até nesse aspecto nós vemos, por exemplo, lá em Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que ele vai falar sobre até mesmo essa questão da bondade e da misericórdia do Senhor. Versículo de número 4, que ele diz,
ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmãos, a bondade e a misericórdia do Senhor nós vemos a todo instante na nossa vida. Jeremias, por exemplo, ele vai falar que a misericórdia do Senhor, ele é um motivo de nós não sermos consumidos. Elas se renovam dia após dia. Irmão, nós somos alvo dessa bondade do Senhor. Nós somos alvo da misericórdia do Senhor. E aqui Davi, ele diz com certeza, ele coloca inclusive essa palavra: certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor, ele não é aquele, irmãos, que a partir do momento que faz uma aliança conosco, não porque merecemos uma aliança, ele faz porque ele é bondoso e misericordioso. A partir do momento em que ele entra em aliança conosco, ele vai com essa aliança até o fim. Por isso nós podemos ter certeza de que o Senhor, ele é fiel a ir até o fim. Quando nós vemos, por exemplo, ali Abraão tendo ali aquela visão, quando Deus vai fazer a aliança com ele, em que ele ali corta os animais e separa os animais, e ele ali na visão ele vê a respeito da tocha passando entre aqueles animais ali. E a ideia ali era no sentido de que seja feita isso comigo, Deus falando, né? Seja feito isso comigo se eu não cumprir esta aliança. Ele era o único que tinha condição. Abraão não tinha condição de cumprir cabalmente a aliança. Ele não tinha condição ele não tinha condição, e nem a sua descendência, que somos nós, descendência de Abraão, de cumprir cabalmente. Nós pecamos, e quando nós pecamos, nós quebramos a aliança de Deus. Ele, irmãos, é aquele que mantém a aliança. Ele é aquele que nos mantém firmes. E por isso, irmãos, que a bondade do Senhor e a sua misericórdia, ela vai nos seguir até os últimos dias da nossa vida. E não só nos últimos dias da nossa vida, que ele está falando realmente com relação ao período da sua vida. Mas a bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Não só pelos momentos aqui, mas por toda a eternidade. Mas, irmãos, esse é o Deus que nós seguimos. Esse é o Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. Ele é o Deus que superabunda da sua bondade, da sua misericórdia sobre a vida de cada um dos irmãos. E será que essas coisas já não seria motivo suficiente para nós vivermos de cabeça erguida? Será que essas coisas já não seriam suficientes para nós vivermos contentes diante do Senhor, com contentamento diante do Senhor? Ou será que ainda nós queremos mais coisas? Ou será que ainda, Senhor, não é suficiente o que o Senhor tem dado? Será que ainda há esse sentimento de que eu quero mais, eu quero mais? A bondade e a misericórdia. E, irmãos, e esse aqui, de fato, é o motivo de Deus não nos abandonar. Por mais que nós falhemos, Ele não nos abandonará, porque a sua bondade e a sua misericórdia, ela vai nos seguir todos os dias da nossa vida. E aqui ele vai concluir dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqui, irmãos, ele está também nesta certeza de que além do Senhor ele dar abundância, além do Senhor ele sustentar a vida com bondade e misericórdia, aqui também ele diz que ele vai nos dar habitação, ele vai nos conceder habitação. E quando Davi ele fala que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, a ideia da palavra aqui, para todo sempre, não é no sentido de eternidade. O sentido aqui seria todos os meus dias. Podemos aplicar isso para a eternidade? Sim, podemos.
Mas quando ele fala que habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ele está falando, e estarei no tabernáculo do Senhor, inserido no teu tabernáculo, até o último dia da minha vida. O grande desejo de Davi era estar na casa do Senhor até o seu último suspiro, até o último dia dele. Irmãos, o quão maravilhoso para nós é realmente termos a perspectiva de eternidade, sim. Talvez essa seja a coisa mais maravilhosa que existe. O fato de termos esperança de que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Isso é maravilhoso para nós. Mas é maravilhoso para nós também, irmãos. Nós podemos ver que Deus ele preparou para nós um lugar como este aqui. Um lugar para nós estarmos também na habitação do Senhor, na casa chamada casa de oração. É maravilhoso para nós podermos estar congregando com os irmãos. E esse era o grande desejo de Davi e a grande certeza que ele tinha. Como o Senhor ele é bondoso, como o Senhor é misericordioso. E como o Senhor vai manter isso até o resto da minha vida. O Senhor vai me suprir também na habitação da tua casa. Ô irmão, é maravilhoso para nós podermos congregar. É maravilhoso para nós congregar. Mas algo que nós devemos ter no nosso coração é esta alegria. Quando Davi mesmo, ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram, apenas falaram para ele, vamos à casa do Senhor. Aqui está relacionado a isso. E habitarei, estarei na casa do Senhor. É a alegria superabundante de estar na casa do Senhor. Esta alegria, irmãos, ela deve estar nos nossos corações também. Esta alegria de estar aqui com os irmãos em comunhão, ela é algo que tem que estar firme no nosso coração. Se não há essa alegria, nós devemos rogar ao Senhor, Senhor, a questão minha não é só a eternidade. A eternidade é maravilhoso. Mas o Senhor já tem algo para eu desfrutar agora. Já tem algo que o Senhor tem me dado para desfrutar, que é da comunhão dos irmãos. Que é a comunhão do Senhor juntamente aqui com os irmãos na casa do Senhor. Irmãos, é isso que ele vai dizer. E habitarei, estarei inserido numa comunhão com o Senhor durante os dias da minha vida. Não apenas na eternidade, mas já desfrutarei aqui, já experimentarei algo que será maior lá na eternidade. O Senhor, irmãos, Ele é o nosso alimentador. Como nós vimos hoje, Ele nos alimenta com abundância, Ele nos alimenta também com esta certeza da bondade e da misericórdia do Senhor. E Ele também nos alimenta. Ele nos alimenta com esta habitação na sua casa. Que estas coisas, irmãos, não sejam apenas teorias na nossa vida. Que estas coisas sejam de fato certeza. Que de fato glorifiquemos ao Senhor por estas coisas. Que de fato tenhamos contentamento. Que de fato nós venhamos a viver uma vida abundante que o Senhor tem preparado para nós. Isso para a glória do Senhor e para o nosso benefício.